Bom, então a aula de hoje, vamos discutir a segunda parte dessas redes sociais e sistemas, né, a partir do entendimento da aula anterior, que foi discutir a parte de sistemas e a parte de redes complexas, né, um sistema complexo. Tá? Então, ah, o texto original está em inglês, justamente porque foi uma apresentação que foi feita em inglês, tá? Mas vou tentar ver, vou pular essa parte e depois a gente volta, tá? Ele a gente discute a questão da rede social a partir do potencial, né, o que está por trás de uma rede social. Né? Então, como foi dito já na aula anterior, na aula passada, uma rede social, a constituição dessa rede, né, para muitos autores, foi o fator fundamental do desenvolvimento humano, tá? Da civilização humana. Então, a outra forma de você analisar a evolução, né, da humanidade é sobre o ponto de vista de redes sociais, tá? Sob o ponto de vista, inclusive, da definição de sistemas complexos. Tá? Então, ah, por que, por que seria isso? Né? Tá? Então, muito de algumas propriedades que surgem dessa rede social, né, se deve, né, no fundo, acaba sendo tendo como consequência o desenvolvimento humano. Tá? Então, alguns exemplos que foram colocados aqui, né? Por exemplo, você conectar pessoas, né, em rede, né, significa, na verdade, que você pode ter algumas propriedades que você consegue desenvolver. Né? Por exemplo, através da comunicação entre essas pessoas, você pode trocar experiências, né? Trocar conhecimento. Tá? Então, por mais talentoso que seja uma pessoa, né, um conjunto de pessoas, essa pessoa só tem uma única existência, né, única vida, na verdade, a partir do qual ele adquire uma experiência própria, né, com seu conhecimento, com seu talento. Né? Mas ao você juntar várias pessoas, né, igualmente talentosas, você tem como juntar experiências diferentes, existências diferentes, né, e a partir dali você gerar novos conhecimentos, né? Novo potencial de criar coisas novas, inovação. Né? Então, uh, essa é uma propriedade muito importante, né? Que você juntar pessoas, né, de diferentes experiências, né, de diferentes vivências, né? Pode ter como consequência gerar novos conhecimentos, gerar inovação. Tá? E uma segunda característica muito importante quando você junta pessoas, você consegue fazer divisão de trabalho. Tá? Coisas que você não consegue fazer sozinho, né? Ou então coisas que você exigiria uma destreza excepcional para você levar até o fim, você pode pegar, né, essas habilidades, segmentar essas habilidades e fazer com que todo mundo trabalhe em partes, né, e se especializar em uma habilidade específica, e o conjunto todo resulta, né, na capacidade de gerar, né, uma produção de melhor qualidade, né, ou de maior volume, né, e assim por diante. Né? O Taylor foi um dos primeiros, Taylor, né, foi um dos primeiros estudiosos, né, que estudou a questão da divisão de trabalho e provou que essa divisão de trabalho e especialização gera maior produtividade. Tá? Isso já na época da Adam Smith já tinha sido comentado esse potencial, mas quem estudou cientificamente essa questão de divisão do trabalho foi o Taylor, né, que foi um dos pais dessa área de divisão, né, a produção de riqueza de uma forma mais científica, né? Tá? Então ele trabalhou, por exemplo, a questão de produção acho que foi o exemplo dele foi de produção de alfinetes, né? Então, em vez de você ter uma pessoa só que cortava o fio, afiava, fazia a cabeça, né, do alfinete, ele provou que se você faz uma divisão de trabalho e cada um faz uma coisa só, né, de uma forma ordenada, né, tá? Então, isso gerava maior produtividade. Conseguiu provar que a produção final era muito maior e com qualidade superior, né? Então, você tinha uma pessoa que cortava, outra pessoa que só fazia a ponta, outra pessoa que só colocava a cabeça do alfinete. Tá? Então, com isso, ele conseguiu provar, sim, com dados efetivos,
de que esse tipo de divisão de trabalho era uma coisa que gerava maior produtividade. Tá? Isso foi usado amplamente, né, em várias áreas produtivas, não só na área industrial, como também na área agrícola, né, a produção de têxteis, né, que é da época dele, tá, e assim por diante. Tá? Então, divisão de trabalho gerava aumento de produtividade, e a divisão do trabalho também implicava, né, inclusive, na parte de conhecimento. Né? Com os anteriores sistemas, se dividia em várias disciplinas o conhecimento, e cada um trabalhava em profundidade em cada área de conhecimento. Né? E o que gerava uma quantidade de conhecimento maior no total. Tá? Então, nós vimos nas aulas de produção de riqueza que a produção de riqueza exige 3 elementos fundamentais, né? Que é o trabalho, propriamente dito, o, o conhecimento, né? E os meios de produção, tá? Que é o capital acumulado, né? Que gera ferramentas, e gera, na verdade, uma série, é uma infraestrutura necessária para fazer a produção. E esses 3 elementos são fortemente, principalmente o conhecimento e o trabalho, são fortemente impactados com as redes, a criação de redes sociais. Tá? Então, muitos autores, né, modernos, né, já trazem essa visão de que o desenvolvimento humano, né, foi essencialmente produzido e gerado pela melhoria das redes sociais. Tá? Então, como é que as redes sociais foram crescendo também, né? Um grande exemplo são as cidades, né? Que são a principal rede social humana, né? Que é a partir de um núcleo familiar, você vai construindo aldeias cada vez maiores, um conjunto de aldeias formando vilas e assim por diante. Né? Um processo de urbanização permitiu o crescimento da rede social, né? Junto com isso, toda uma infraestrutura que foi evoluindo com o tempo, com a tecnologia e com o conhecimento. Né? A própria construção de cidades exigiu o desenvolvimento de uma série de conhecimento e de tecnologias, né? Principalmente na área de saúde e na área de saneamento, né? Para uma das coisas que dizimava, né, as cidades, as primeiras cidades, era justamente espalhar doenças, né? E perda, né, de elementos básicos, né, fundamentais para a sobrevivência da cidade, né, que é a água e alimentos. Né. Hoje a gente sabe que para você criar e manter uma cidade, você precisa ter toda uma infraestrutura em volta para sustentar. Né. Na verdade, uma cidade não sobrevive sem a região, sem uma área urbana, desculpe, não só urbana, mas uma área rural que dá sustentação à área urbana. Então, é essa combinação que faz com que uma cidade exista e consiga prosperar. Né. Então, a, a evolução humana fez com que, da civilização humana, fez com que várias tecnologias convergentes, né, fossem melhorando a capacidade e a qualidade da rede social. Né? E isso incluía os meios, as vias, né, e o meio de transportes, ou seja, as ruas, não só as ruas, né, mas como as rodovias que ligaram as cidades, principalmente a cidade e o centro urbano e o centro aí o ambiente rural, né? Então, a melhoria das estradas, rodovias, né? Melhoria da produção de alimentos, né? Para manter, sustentar alimentos e água, infraestrutura, né? Para manter a cidade, comunicações, né? Comunicações como correio, né? Mesmo telefone, rádio e televisão, né? São elementos fundamentais também na rede social, principalmente nessa época, né? Porque é diferente da internet, né? Porque são comunicações de larga escala, né? De broadcast, não é uma comunicação ponto a ponto, tá? Apesar que o telefone, né, cai nessa categoria, mas ele não tem intermediação computacional, que a gente vai ver mais à frente. Tá? Então, tem todo um histórico de evolução de rede social, tá? Que, em resumo, né, uma rede social gera riqueza, né, porque gera conhecimento, gera divisão de trabalho, né, e gera acúmulo de capital, portanto, é um processo de geração de riqueza, né, e
E isso está evoluindo também com a tecnologia, isso evoluiu junto com a civilização, né? Então, muito dessa evolução é atribuído na criação e desenvolvimento da rede social, tá bom? Bom, e como é que isso está evoluindo, né? Então, vamos ver agora, né? Um dos principais elementos, né, da criação, né, das características das redes sociais, né? Vamos olhar primeiro um dos elementos principais, dos elementos da rede social, que é conectar pessoa com pessoa através de algum meio de comunicação, né? Então, a gente faz esse tipo de desenho, né? Um nó, seria um nó, um indivíduo, né? A gente chama de nó inteligente, com outro nó inteligente, e você tem uma interação, né? Uma troca de informação entre eles. Esse é um desenho clássico, né? Quando você faz uma análise de rede, né? Tem um protocolo entre eles, né? E tem uma troca de informação, né, que nós analisamos normalmente com o ponto de vista de quantidade e qualidade dessa troca de informação, tá bom? A gente não pode esquecer, né, da natureza da informação, que o objetivo de uma mensagem, tá? Quando você manda uma mensagem de um lado para o outro, tá? A definição da mensagem é importante. Ele não é, né, a mensagem não é para mandar informação, tá? Apesar de estar aqui a parte quantitativa, né? Em natureza de informação, principalmente quando você tem nós inteligentes, ou seja, capacidade cognitiva, o objetivo de você enviar uma mensagem para o outro, no fundo, é o objetivo de gerar um efeito, né, no receptor. Tá? Esse é o motivo principal que você manda uma mensagem. A gente precisa ter isso em mente sempre, tá? Que ao mandar uma mensagem, né, você está mandando alguma coisa, não é uma só informação. Você quer criar algum determinado efeito no receptor. Esse é o motivo principal pelo qual existe o conceito de mensagem. Tá? Então, é uma visão da semiótica. Tá? Então, toda mensagem ele contém não só a informação em termos de bit ou de caractere, ele contém um significado, portanto, tem um elemento semiótico dentro dessa mensagem, cujo objetivo, né, é criar um efeito no receptor. Né? Toda mensagem tem esse objetivo. Isso a gente não pode esquecer. Tá? Não é simplesmente mandar bit. Tá bom? Isso porque, veja, por exemplo, você, mesmo entre dois dispositivos automáticos, né? O que você tem um dispositivo mandando um monte de bit para um outro dispositivo, por exemplo, né? Um outro computador. Tá? O objetivo não é simplesmente mandar bit para mandar armazenar. O objetivo é criar, né, ou gerar algum efeito do outro lado, no receptor. Tá bom? E esse efeito que é importante vocês lembrarem, né, que é o motivo da mensagem ter sido enviada. Tá? Então, essa característica, né? Então, só que quando envolve uma estrutura social, né? As mensagens têm uma outra característica, né? Uma segunda característica, tá? Esse aqui é uma visão quantitativa, desculpe, né? Da mensagem, tá? Mas ao conectar pessoas, tem um elemento muito importante, né? De qualquer conexão entre dois indivíduos, tá? Que são duas pessoas já, né? Tá? Que é a parte qualitativa, que a gente chama de confiança, tá? Que é o elemento fundamental construtor de uma rede social. Tá? Antes mesmo da informação, você tem que construir a confiança entre os elementos conectados. Tá? Isso porque no caso do ser humano, a gente não pode esquecer, não é só necessariamente no nosso caso, mas no caso do ser humano em particular, tá? A qualidade é fundamental antes mesmo da quantidade. Né? O que vem a ser essa qualidade? Porque essas relações podem ser construtivas ou destrutivas. Muito dessas conexões podem ser destrutivas, potencialmente destrutivas. Tá? Então, aí envolve a qualidade.
porque envolve, em primeiro lugar, né, a confiança entre os elementos que estão envolvidos na comunicação. Tá? Então, essa é uma discussão relevante e hoje está sendo discutido muito, né, inclusive com o efeito, né, dessas discussões, dessa comunicação social hoje em dia. Né? Muitas dessas conexões têm como objetivo destruir, né, estruturas, agrupamentos sociais construídas. Tá? Então, precisa tomar muito cuidado. Então, as mensagens têm um objetivo, e dentro desse objetivo também pode ter um objetivo destrutivo. Tá? Então, o elemento que constrói essas sociedades, essas redes sociais produtivas, ele tem como um elemento fundamental você criar essas redes com confiança mútua. Tá? Isso é fundamental, senão você começa a criar redes destrutivas. Tá? Então, esses são os elementos qualitativos, né? A gente traduz isso, né, em mutual trust, quer dizer, é uma confiança mútua, né? Estabelece confiança, tá? E em termos filosóficos, né, é chamado de social affordance, né? Affordance é um termo usado por Gibson, que é um outro cientista social, tá? Que ele define a affordance como potencial de ação, potencial de gerar, né, ação. Tá? No caso, social affordance significa o potencial de você estabelecer, né, e fortalecer uma rede social, né, incluindo o potencial de se criar trust, né, ou confiança mútua. Tá? Então, você estabelece, você pode ter uma caracterização dessas redes sociais como tipo de relações, envolvendo emoção, influências. São diversos tipos de relações sociais, né? Isso a gente tentou levantar com as pesquisas que vocês tiveram que fazer, uma das nossas atividades, né? São relações de trabalho, de educação, né? Familiar, e esse tipo de sistemas, como formam um sistema complexo, né? Tem potencial de ter uma coevolução, quer dizer, o sistema como se evoluindo no conjunto. Um processo colaborativo, você tem a troca de informação, melhoria, né, na verdade, troca de conhecimento, troca de trabalho e assim por diante. Tá? Então, um elemento tão fundamental para que isso possa ocorrer, né, é a existência da confiança mútua, né, que é a base dessas redes sociais. Tá? Então, em resumo, né, redes sociais, muito importante, né, esses elementos. Primeiro, né, você precisa ter um papel na rede social, ele tem um grande potencial de gerar conhecimento e gerar riqueza em função disso, não só conhecimento como riqueza, porque vai haver trocas, pode ter divisão de trabalho, troca de divisão de conhecimento, né? Pode ter troca, inclusive fluxo de capital também nesse processo da rede social. Ou seja, a produção de riqueza de uma rede social, ela é muito grande, o potencial disso, tá? Independentemente da tecnologia usada na conexão. Tá? Segundo, né? As mensagens que fluem nessa rede social, tá? Ele tem que ser baseadas, né? Tem que ter uma base, uma camada anterior, que é a camada da confiança. Tá? Uma vez tendo a camada de confiança, você tem, né, essas trocas de mensagem, e lembrando que toda mensagem não é só troca de informação, é essencialmente gerar um efeito no receptor, tá bom? Então são dois conceitos fundamentais aqui, né? E o terceiro, né, então, elemento é a propriedade de algumas propriedades de redes, né, que, por exemplo, a gente vai ver mais detalhes à frente, né, que é explicável somente através da teoria de sistemas complexos, tá? Então tem principalmente os elementos de topologia, né, que a gente vê, por exemplo, um nó central aqui que está servindo um papel a gente chama de hub, né, um nó central, onde tem muitas conexões, né? E criação de grupos, né? Essa é uma outra característica do estudo de redes, tá? Você começa a criar bolhas, né? Chama de bolhas, tá? Dentro da rede,
uma rede dentro da rede, tá? Que formam conexões, né, mais próximas, onde há uma troca maior de mensagens, onde há um nível de confiança entre eles é maior, tá? Então, são essas principais características, né, dessas redes sociais, tá? Bom, como é que evoluiu, né, essas redes sociais do ponto de vista histórico, né? No primeiro estágio, a gente viu aqui, né, em uma evolução tecnológica, né, na área de transportes, na organização urbana, né, que permite uma possibilidade, quer dizer, desenvolvimento tecnológico das cidades, né, e esse sistema de comunicação, incluindo, então, telefone, correio, né, assim por diante. Então, melhorias, né, no nível físico, no domínio físico, tá? Você permitiu uma melhoria que permitiu a conexão entre pessoas. Esse é essencialmente o primeiro estágio que a gente consegue identificar. O que gerou uma evolução diferenciada, né, que a gente chama de segundo estágio, foi a existência da internet, a criação da internet. Uma rede verdadeiramente global, de baixo custo e de alto desempenho. Essa é a principal característica da internet, né? Conseguir conectar todo mundo, né, em qualquer lugar, a qualquer hora, né, através de um sistema de comunicação digital, né? E aí você tem, né, o que chama de domínio virtual, né, com a internet, onde você tem um sistema que consegue conectar pessoas também, mas já com mediação de sistemas computadorizados. A internet, você faz a comunicação de pessoa a pessoa, mas você tem sempre algum computador, né, intermediando o processo. Mesmo que seja um WhatsApp, você está mandando uma mensagem de uma pessoa para outra, você tem uma intermediação no meio. Tem um intermediário no meio que é um facilitador. Tá? Então, essa é uma visão onde você tem uma infraestrutura computadorizada que permite a conexão entre pessoas, tá? E com duas características importantes. Primeiro, a escala é global, né? E é independente do tempo. Enquanto que telefone, você precisa ter uma conexão é, online, quer dizer, em tempo real, tá? Ou seja, eu tenho que conversar com a outra pessoa na mesma hora, né? Na internet você não precisa disso, né? Você pode acumular as mensagens e ouvi-las quando você tiver tempo disponível. Ou seja, a comunicação, no caso, fica independente de espaço, porque a escala é global, e independente do tempo também, tá? Então, isso permite que você consiga conectar mais pessoas, né, uma escala muito maior, e com disponibilidade maior de tempo. Você consegue administrar o tempo onde você consegue fazer a comunicação. Tá? Você não precisa ter duas pessoas disponíveis de imediato para fazer a comunicação. Tá? Isso porque você tem um computador intermediando esse processo. Então, isso cria uma grande flexibilidade, né, num processo de comunicação. Tá? Um processo de envio de mensagens e todo um processo também de construção da confiança. Tá? Então, essa evolução, né, nesse segundo estágio teve um grande impacto, né, no desenvolvimento humano, né, desenvolvimento da civilização humana e desenvolvimento de novos conhecimentos, né, e novas potencial de gerar muito mais riqueza. Tá? Se você analisar as primeiras aulas nossas, lembram? Riqueza é gerada pelo trabalho, né, pelo conhecimento e pelo capital. Né? O capital passa a ser, né, hoje, na globalização, passa a ter um fluxo mundial de capitais. Tá? Então, isso explica muito o desenvolvimento, né, a explosão de desenvolvimento que tem ocorrido nos últimos 30, 40 anos. Né? Do ponto de vista econômico, do ponto de vista de produção de riqueza, nós estamos num processo de aceleração, tá? Por incrível que possa parecer. Tá bom? Mas levanta algumas questões, a gente vai ver mais à frente, tá? Bom, qual que seria o terceiro estágio? O terceiro estágio, né? Bom, a principal característica do primeiro estágio é um estágio onde tudo acontece em nível físico, né? Tá? No segundo,
já é um nível virtual, porque você tem uma intermediação do computador. Mas veja, os computadores não têm ação no nível, né, real, tá? E aí, o terceiro estágio é quando você tem, né, uma mistura do real e virtual com a internet das coisas. Tá? O que é a internet das coisas? São dispositivos simples até, conectados na internet. Bom, dispositivos como caso, né, sensores, né, e atuadores, são coisas que já existem há décadas, né? Há mais de 50, meio século existem robôs e câmeras, né? Tá? Mas qual a diferença principal? A diferença principal é que você tem uma conexão deles, né, ligados à internet, né? Não é só ligado à internet. A internet não é só comunicação, é ligada a, né, veja, aqui é, né? É mediação de computadores e sistemas de computação, tá? Mesma coisa aqui. Você tem esses dispositivos não simplesmente câmeras, né? Mas são câmeras conectadas a sistemas computacionais globais, ou seja, conectados à internet. E isso faz uma tremenda diferença, tá? Da mesma forma, você tem atuadores, né? Chaveadores, interruptores, robôs, tudo isso conectados na internet também, tá? Qual é né, o potencial disso? A gente vai discutir isso na aula de hoje, né? Então, são dispositivos que também estão conectados na internet. Então, você passa a ter um sistema computacional que antes não atuava no meio, no mundo real. Né? Agora você passa a ter dispositivos com internet das coisas, com IoT, você passa a ter dispositivos que atuam, né, e sentem o mundo real, junto com seres, né, junto com pessoas. Tá? Então, essa é a diferença do terceiro estágio. Você tem, né, dispositivos e pessoas conectadas à internet. Tá? A gente vai ver isso, essa implicação. Tá? A perspectiva dos sistemas complexos, né? Retomando, né? Tá? Você passa a ter uma figura desse tipo aqui. Viu no começo que tinha isso aqui, né? Conexão das pessoas. Você passa a ter uma intermediária no meio, nesse terceiro estágio, tá? Computação IoT, tá? Intermediando, né? E administrando a mensagem, né? Sob o ponto de vista de uma rede social, não é simplesmente uma mensagem, né? Tá? Também essa mensagem que tem objetivo, tá? Então, do ponto de vista de uma rede social, tá? Você tem que olhar essas conexões do ponto de vista não de mensagem, né? Não de bit, mas sim como social affordance e também como o gerenciamento do mutual trust, da confiança mútua, tá? São os elementos fundamentais numa rede social. Tá? Então, é a camada acima. Mas você tem agora um computador que pode administrar, né, isso aí, um sistema computacional que administra a internet e pode intermedia essas relações. Tá? Então, essa é a principal característica, né, de um elemento ativo no meio das relações sociais, né, ditas sociais puras. Né? Tá bom? Bom, alguma dúvida por enquanto ou não? Tranquilo? Tudo certo. Tá bom. Então vamos continuar. Opa. Né? Então, estamos. Qual a consequência, né, quando você tem um computador mediando uma rede social? Bom, em primeiro lugar, tem aquele atributo que é interessante, né? Permite uma comunicação de melhor qualidade, né? Ou seja, você tem uma maior disponibilidade também, né? Tempo e espaço, já discutimos isso, né? Quer dizer, a escala é global, né? E você não tem problema de tempo, porque você tem como armazenar a mensagem. Quem armazena é o computador, né? E quem disponibiliza também é o computador. Você tem todos uns recursos facilitadores, né? Disponibilizados pelo computador. Tá? Em termos de quantidade, você tem como expandir também, né, sua rede social, porque você tem como administrar mais pessoas. Antes era muito mais complicado, né, você administrar essas comunicações, tá? Mesmo quando você tinha celular, mesmo quando você celular analógico, né, você tinha que ter
você tinha que gerenciar, né? Não era o computador que gerenciava, tá bom? Bom, as relações, né, passa a ser criado um novo tipo de relação a mais, tá? Antes, as relações eram somente com outras pessoas, mas agora passa a ter o potencial de ter uma relacionamento com algum dispositivo, algum computador, na verdade, né? Tá? Alguma coisa virtual, né? Tipo, né, robô virtual, disguisers e outros, né, elementos virtuais aí, tá? Terceiro item é que você consegue ter, né, uma relação, né, uma mistura, né, de uma rede física com a rede virtual, né, através do Internet das Coisas, através do IoT, né? E surge um conceito, né, uma evolução do conceito de social affordance, né, para um conceito de techno affordance, né? Quer dizer, potencial de ação, né, viabilizado com o uso da tecnologia. Quer dizer, a tecnologia aumenta a nossa capacidade, né? Aumenta o nosso potencial de ação. Tá? E isso a gente chama de techno-affordance. Tá? Affordance é expandida, né, através de tecnologia, através do IoT, por exemplo. Né? Bom, o quinto item é que vira um problema também, né? Que é justamente, não é só coisa boa, né? O quinto item mostra que tem algumas questões mais complicadas, né? Primeiro, né? Permite que os computadores possam monitorar e manipular essas redes sociais, tá? E que levanta questões éticas e morais, né? Nesse primeiro nível, tá? Então, como você tem uma intermediação de sistemas computacionais, você tem realmente o potencial de ter uma interferência muito forte aqui, certo? Ele está no meio, né? Então ele pode observar em primeiro instante e depois pode começar, inclusive, a manipular, né? E no nível não só das mensagens, como no nível, né, do mutual trust, no nível de confiança, tá? Então, essa é uma visão bem clara, né, que a gente consegue ter através da própria configuração do que visão sistêmica, né, do que a internet é, tá? E com potencial de ação a partir do Internet das Coisas, tá? Então, isso tem algumas questões, né? Então, vamos primeiro discutir um conceito importante que aqui é a ubiquidade, tá? Não sei se vocês conhecem o conceito. Vocês já ouviram falar de ubiquidade? E aí, pessoal? Não, professor. Nunca ouviram falar? O que é ubiquidade? Bom, é um conceito relativamente antigo, né? O primeiro a referir-se a esse conceito chama-se uma pessoa chamada Mark Weiser, tá? Definiu nesse artigo, né, Computação para o século XXI, né, em 1988, faz muito tempo, né, na verdade. Bom, pelo menos para vocês, né, que são mais novos. Então, o que ele chamou de ubíquo, né, tá? Chamou de ubíquo são dispositivos de hardware e software, ou seja, dispositivos computacionais, conectados por fios ou por fios, ou qualquer outro meio, né, tá? Que eles são tão ubíquos, né, no sentido de são tão pervasivos, né? Essa é outra palavra que a gente vai discutir, né? Que ninguém irá notar a sua presença, né? As tecnologias mais impactantes, as tecnologias mais profundas, são aquelas que desaparecem no seu dia a dia. Então, esse é um conceito importante. Esse é o conceito básico da ubiquidade, né? Quer dizer, ele faz parte, passa a ser parte do ambiente, essas tecnologias, tá? Então, eles se interpõem, né? Se penetram, né? No tecido do dia a dia, sabe que é tecido, né? Do dia a dia, eles se tornam, se tornamos incapazes de distinguir a presença deles, tá?
Então, esse é o conceito de ubiquidade e de computação ubíqua, né? Bom, ele deu alguns exemplos importantes, tá? Para vocês fixarem um pouco mais essas ideias, né? Tá? Então, o exemplo que o Mark Weiser deu foi o próprio sistema de escrita. A escrita é uma tecnologia, né, de representação de símbolos, né? E onde você tem não só um conteúdo sintático e semântico, mas também tem um significado por trás, né? Tem toda uma estrutura de significação por trás do sistema de símbolos, da escrita. Tá? E, no entanto, a escrita, nós somos treinados com a escrita e com a leitura, né? Com as palavras, o sistema de símbolos, né? Desde pequeno, e a gente acostuma com ele no nosso dia a dia. A gente consegue usar os símbolos de uma forma, assim, natural, sem exigir nenhum esforço. E, no entanto, é uma tecnologia fantástica, né, se você pensar bem. Né? Toda a rede social ela evoluiu e gerou esses resultados, mesmo no estágio inicial, né, que é o nível físico, né, por causa da capacidade, né, e da educação que todo mundo recebeu, na capacidade de leitura, né, na alfabetização de toda a sua população. Isso gerou um grande diferencial, inclusive não só na qualidade da comunicação, como também um grande potencial, né, em produzir riqueza, né, na transmissão de conhecimento, né, na comunicação e na produção da riqueza. Tá? Então, a gente está acostumado com isso. Né? A gente usa naturalmente isso de uma forma ubíqua. Então, uma das tecnologias importantes que ele destacou, relevantes e que é ubíqua, é o próprio sistema de escrita. Então, você bate o olho, por exemplo, né? Tá andando na rua, bate o olho, você enxerga uma série de informações sem muito esforço. Então, esse é um exemplo que está aqui, né? O que é isso, nesse caso? É o sistema que está pervasivo, que é o conceito de você ter um sistema no seu meio ambiente, quer dizer, está disponível no meio ambiente, né? Tá embutido no ambiente, então é chamado de pervasivo isso. Mas o pervasivo não quer dizer que seja ubíquo, tá? A gente vai explicar por quê. Então aqui é o caso, né? Você tá, essas placas todas, você bate o olho e sabe o que significam, né? Tudo bem? Então você anda na rua, tá tranquilo. Né? Então tá em todo lugar, né? Qualquer lugar, sempre, né? Ou seja, independente do tempo ou do local. Tá? Bom, agora um outro exemplo, né, de outro ambiente. Não sei se vocês perceberam, né, que mudou as placas, né? Você tem um sistema de símbolos, mas um sistema de símbolos que você não consegue decodificar, né? Eu, pelo menos acredito que vocês não sejam capazes de decodificar. Então, continua sendo um sistema de escrita, né? Tá? Um sistema de símbolos, tá? Esse é um exemplo também que continua sendo pervasivo, porque está embutido no ambiente, mas ele não é ubíquo. Por que não é ubíquo? Porque está faltando um lado importante. Né? Lembra que ubiquidade tá? É definida aqui. Ó. Ele, você não percebe a sua presença, porque ele é ubíquo porque você está acostumado com o seu uso, né? E aceita o seu uso de uma forma natural. No caso, ele perdeu a ubiquidade porque você não foi treinado para essa linguagem que está aí. Tá? O sistema é o de escrita, tá? Mas você não foi treinado. Tá? Só está de um lado, está do lado da externo, no ambiente, nas suas placas, que é pervasivo. Tá? Mas você não obtém benefício disso porque o seu lado não foi treinado para isso. Tá bom? Então, esse é um exemplo onde você tem a pervasividade, mas não é bico. Né? Tudo bem? Então, a ausência do sistema de símbolos é uma coisa que, para nós que está acostumado, né, fica uma coisa bem desconfortável e opressivo. Tá? Imagine andar no meio de uma rua movimentada, né, uma rua de comércio, e você não vê uma placa sequer. Né, tudo sem placa, imagina, tudo branco. Né? É uma coisa meio desconfortável. Né? Não sei se vocês já passaram por uma sensação dessas. É muito raro, né? Mas é desconfortável, né? Porque você tenta adivinhar as coisas. Né? Enquanto que aqui,
você bate o olho e você sabe onde você pode, qual o potencial da rua em oferecer serviços, né? Você bate o olho e já sabe, né? Você tem um café aqui, você tem uma loja ali, né? Você tem um pão, uma padaria ali. Ou seja, você bate o olho e você, né? Em um segundo você consegue identificar todo o potencial da rua, né? Enquanto que aqui você fica, né? Fica por sua conta, né? E tem para descobrir isso, tá? Então, ubiquidade é um sistema baseado em dois lados, tá? Tem um lado do sistema, que é o lado do ambiente, tá? Que fornece, né, algumas características, mas tem que ter o lado humano, que é o lado que é treinado para usar, né, esse, é, esse lado do sistema, tá? Então, esse mesmo conceito é utilizado para sistemas computacionais, tá? Então, ubiquidade vai existir somente se você souber usar o lado do computador, tá? Então, um smartphone, por exemplo, é uma evolução de um sistema, tá? Evolução tecnológica de um sistema que foi melhorando a sua característica de ubiquidade, tá? Não sei se é do tempo de vocês, mas os computadores, né? Aliás, computadores pessoais também, né, é um produto novo, né, relativamente novo, considerando que o computador, até pouco tempo atrás, era tudo mainframe, né, não existia computador pessoal, de uso pessoal. E os primeiros computadores de uso pessoal era muito difícil de usar, né, não tinha mouse, era só um teclado, os comandos eram na forma de textual. Então, somente o pessoal que tinha o domínio da computação tinha a competência, a capacidade de usar o computador. E o computador foi evoluindo, né, com o tempo. Tá? Foram criadas novas interfaces. Tá? A interface de teclado evoluiu, foi incluído o mouse, que permite, né, clicar ícones, tá, visuais, gráficos, passou do domínio de texto para passar para o domínio de símbolos, né, de imagens, e depois a interface mudou para um touchscreen, né, onde você tem uma superfície de imagem, né, você clica sobre a imagem que você consegue alterar essa imagem, né, tá? Então, isso permitiu, né, a simplificar a interação passa a ser mais intuitiva, né? Então, não foi somente o ser humano que foi educado, a parte do sistema, do lado do sistema também evoluiu para facilitar essa interface, né? Com isso, você amplia o seu mercado, não é isso? Então, o que antigamente somente pessoas especializadas conseguiam utilizar esse lado do sistema, hoje você tem até crianças, né, tá, de 2, 3 anos e até pessoas de idade conseguem utilizar um smartphone porque ele é mais simples, né? Foi criado para ser uma interação mais simples, cuja barreira de uso é reduzida, tá? Então, ubiquidade é isso, né? Tem um lado humano, né? O lado humano, tá? E o lado do sistema, tá? E ele só vai existir se os dois, né, se os dois lados entrarem em acordo, né? Se os dois lados estiverem ajustados. O sistema facilitando e o lado humano aprendendo a utilizar, tá bom? Então, essa é a ideia, né? E aí, o que acontece quando você tem essa interação, né? Você cria, um sistema ubíquo cria, né, duas partes interagindo entre si, fortemente interagindo entre si, formam um sistema, né? Um sistema integrado, tá? E o sistema integrado, tá, tem o potencial de gerar novas tecnologias, novas relações, né, aperfeiçoar a rede social, assim por diante, tá? E, né, cria um problema ético, né, que é dos que não têm acesso a essas novas tecnologias, tá? Porque gera um novo potencial, né? E também do lado do sistema um questionamento ético, né? Tá? A quem pertence, né, esse lado do sistema? Tá? Porque o lado do sistema vai ganhar também, né? Se o lado humano vai ganhar com novas habilidades, novas interações, novas capacidades por causa, né, dessas novas ferramentas, tá?
desse novo sistema ubíquo, o lado do sistema ganha também, certo? Porque adquire mais informações, mais conhecimentos, né? Mais informações também por captação, tá? Portanto, você tem como usar várias ferramentas do lado de cá, tá? E que resulta, né, num grande potencial de riqueza também. E aí fica a questão de a quem pertence, quem controla e quais são os serviços que esse lado aqui vai prover. Tá? Então, isso já é uma discussão ética. Né? Então, a gente viu que rede social foi responsável pelo grande desenvolvimento humano até agora e que, com a mediação da computação, tá, esse potencial aumentou muito, muito mais ainda, né? Tá? Porque a escala aumentou, agora é todo mundo, né? Há uma grande facilidade de uso, né? E a grande facilidade de criação de redes sociais, e, portanto, você tem um potencial maior de gerar riquezas, né? Porque tem conhecimento, tem trabalho, assim por diante, e tem capital também. Então, a questão é, para quem vai essa riqueza, né? Se você olha no sistema ubíquo, tá? Você tem um lado do sistema que alguém é dono disso aí, não é isso? Então, e o potencial da rede acaba sendo incorporado um benefício de um grupo de empresas que dominam essa parte de sistemas. Um grupo muito pequeno, na verdade. Um grupo, né, que cabe na palma de uma mão, né, na verdade, se você analisar. Tá? Então, o potencial de riqueza, geração de riqueza, está sendo concentrado cada vez mais num grupo muito pequeno de empresas. Né? Essa é uma preocupação também ética. Né? Então, essa discussão de quem controla esse lado aqui. Tá bom? Bom, nosso futuro, o ambiente urbano pode ser realmente sem símbolos, e os símbolos podem ser colocados pelos próprios sistemas, né? O lado do sistema aqui pode ser responsável por isso, né? Tá? Usando um óculos especial, por exemplo, esse exemplo de visão de óculos, né? Realidade virtual, com óculos digitais, ou smartphones também, que podem inserir, né, esse sistema de símbolos de acordo com a nossa necessidade e de acordo com a nossa linguagem, né? Ou numa língua japonesa ou no nosso português, tá bom? E a pergunta, né? Se aqui realmente a internet, né? A threat, no caso em inglês, uma ameaça, né? Tá? Internet das coisas não é simplesmente um novo nome para uma coisa antiga, né? Porque antes, na década de 80, por exemplo, já existiam diversos dispositivos e sensores inteligentes, né? Tá? E muitos, na verdade, idênticos, né, às capacidades atuais. Tá? Mas a diferença passa a ser a existência, né, da internet das coisas, a desconexão da internet das coisas com a internet. Isso sim é uma novidade, né? Qual a diferença, tá? Então, antes de avançar para cá, acho que eu vou colocar o exemplo da primeira página, tá bom? Então, para vocês terem uma ideia, né, se realmente é uma ameaça ou não. Tranquilo por enquanto, gente? Vocês estão aí ainda Tranquilo, professor. vivos? Estão vivos assistindo? Tá bom, então. Então vamos lá. Vou fechar isso aqui. Então vamos para o começo. Que eu vou entrar agora nesse exemplo aqui, tá? É um artigo antigo já, né? Tem 5 anos, tá? Que a gente escreveu para uma revista de Consumer Electronics, tá? Discutindo o impacto ético da internet das coisas. Então, o artigo fala de tudo isso que a gente está comentando aqui, tá? Inclusive foi baseado nesse artigo que a gente preparou essa transparência, né? Mas eu queria colocar só o exemplo, né, da introdução, tá, desse artigo. Então, este artigo fala o seguinte, né? Tá? Sem nenhum preconceito, viu, gente? Só um exemplo. Uma pessoa, né?
um homem de meia idade, né, no seu caminho para casa, do seu trabalho, né, para uma loja e observa como se diz, o shop window, a vitrine da loja, né, do lado de fora, tá? Tô olhando para dentro, né, e olha para um item que está chamando a atenção dele, né, tá? É a segunda vez nessa semana que esse homem para nessa mesma loja, né, e olha para esse mesmo item, tá bom? Então, você tem uma câmera de alta resolução aqui, né, dentro da loja, capturando, né, a imagem da pessoa e capturando a vista, né, visão dele, né, tá? E usando dispositivos, né, de rastreamento ocular, tá? E o tamanho do pupila, né, medindo o tamanho da pupila, né, ele identifica o item que está capturando o interesse da pessoa, né, e também o nível de interesse, porque quanto maior o nível de interesse, você sabe, né, aumenta o tamanho da pupila, tá? Então, e a câmera também faz um perfil físico, né, do indivíduo, né, incluindo a sua aparência, e itens como tipo de roupa, né, e acessórios que ele está utilizando. Bom, essa câmera ela é parte de uma rede de IoT, né, de internet das coisas, tá? E de um sistema de vendas contratados pela loja, né, pelo dono da loja, tá bom? Então, o dono da loja contrata uma empresa, né, especializada em vendas e conecta aquela câmera que é da loja, né, para esse serviço de internet, tá bom? Que lhe paga, né, uma certa taxa para esse serviço, né, de vendas, tá? Então, o sistema esse sistema utiliza o conhecimento já adquiridos, né, a partir de milhões de sensores IoT, né, então ele faz o contrato com milhares de empresas, né, milhares de lojas e tem milhares, né, de câmeras conectadas nesses sistemas, tá? E também utiliza o conhecimento de bilhões, né, de transações passadas, né, tá, para administrar. E uma das coisas que faz é mandar uma mensagem para o gerente da loja para orientar o processo de vendas. Bom, primeiro, o sistema pergunta, né, solicita, né, para uma vendedora, uma jovem vendedora, o sistema sabe já de antemão quais são bom, através do registro da loja, né? Quais são os detalhes, né? Do tipo, quais são os itens à venda, as pessoas que trabalham lá, né? Qual o perfil das pessoas, né? A foto das pessoas, assim por diante. Faz um cadastro completo da loja, né? Quando você faz o contrato, ele já solicita todas essas características. Então, o sistema sabe que existe uma pessoa, uma vendedora com um determinado perfil, né? E instrui essa vendedora, né? Para ir lá fora, né? E falar o seguinte, né, para essa pessoa, né? Olá, essa é a segunda vez, né? E eu que reparei, né, você passando, né, e olhando para a nossa loja. Você está interessada nesse item, né? Então, por favor, venha dentro da loja e eu mostrarei para você, né, esse item e você poderá ver com mais proximamente, né? Claro que, na verdade, foi o sistema que instruiu ela a falar isso, né? Tá bom? Ela certamente não tinha nem reparado no sujeito, nem reparado sequer que tinha passado antes. Quem reparou foi o sistema, tá? E foi o sistema também que reparou em que item ele está olhando, tá? A vendedora simplesmente foi instruída para falar desse jeito, tá bom? Então, quando o homem já estava dentro da loja olhando o item, né, examinando o item, o sistema passa uma segunda instrução, né, para a vendedora para dizer para a pessoa, para o sujeito, né? Olha, eu conversei com o gerente, né, e eu consegui um desconto especialmente para você, né? Esse item poderá ser seu por somente tanto, tá? Então, de onde veio esse tanto, né? Ele simplesmente rastreou o sujeito, ele viu, né, no caminho todas as lojas que ele passou, inclusive durante a semana, ele tinha passado em várias lojas, então o sistema sabia em que lojas ele olhou e qual o preço que ele viu,
Então, o que ele fez? Ele pegou, simplesmente tirou uma média, né, e calculou mais ou menos, né, não necessariamente o mais barato, mas um preço, né, bem próximo, né, à média daquilo que tinha visto. Ok? Então é muito importante isso, quer dizer, ou seja, o sistema sabe, né, quais são os preços que esse sujeito viu antes. Tá? Então, ele põe um preço de venda baseado na experiência anterior, né, que o sistema tem em vendas. Né? E aí, se a venda for bem sucedida, o sistema, o proprietário do sistema virá receber uma porcentagem do valor de venda. Né? Tá? Mas, independentemente, se ele não fosse, se não desse certo, ele vai obter o conhecimento, né, tá, de uma informação importante sobre o que faz, né, uma venda ser bem sucedida ou não, tá? E melhorar a sua próxima estratégia e torná-lo mais eficiente na próxima vez. Tá bom? Bom, isso é um exemplo interessante, quer dizer, esse exemplo não existe, tá? Foi um exemplo que a gente criou para esse artigo. Vocês podem ver que, se vocês quiserem ser futuros Google da vida, é só construir um sistema desses, né? Tá? Então, não tem problema nenhum, tá? Desde que mandem porcentagem depois para o professor, né, que teve a ideia, tá? Não tem problema nenhum. Podem implementar. Mas veja, é um sistema que está usando uma vendedora jovem, por exemplo, mas ele não entra no mérito da questão. Vocês viram lá no Coded Bias, né? O dilema, né? Não, dilema, não, Coded Bias, né? Que é o banco de dados, ele reflete, né, as características, né, e as manias, né, das pessoas. O sistema simplesmente sabe que isso funciona. Não vai entrar no mérito se é ético ou não, se existe preconceito ou não, né, a favor ou contra as mulheres, né. De qualquer forma, ele sabe simplesmente que funciona, que é pessoas. Isso não é nenhum preconceito, gente. Né? Pessoas de meia idade têm uma atração específica, né, para mulheres jovens, por exemplo. Né? Então, ele simplesmente aproveita, sabe que funciona. Né? Fez milhares e bilhões de vendas em todos eles, né, e viu qual o limite do que funciona, né, do que se deve falar, o que se não deve falar, né, o que funciona, o que não funciona, qual o valor percentual de desconto, que é o limite de tolerância da pessoa, e assim por diante. Tá? Então, quando é que se deve abordar? Quer dizer, uma vez só olhando não é suficiente. Né? Na segunda vez que ele vê, olha para o mesmo item, significa que ele está com esse item na cabeça, ou seja, durante a semana toda. Tá? Então, são todos os elementos que ele junta para fazer uma estratégia de venda. Tá? Então, esse é o potencial. Né? A câmera sempre existiu, né? A câmera digital existe há 40 anos, sei lá quanto tempo. Né? Mas a câmera conectada no sistema computacional faz a diferença. O Big Data, né, que analisa, que acumula informações e tira uma conclusões, né, e gera estratégia, isso é uma coisa nova. É o computador por trás da câmera que faz a diferença. Tá? Então, esse é um sistema típico, né, de vendas com alto potencial de vendas, na verdade. Tá? Fica difícil o cara escapar dessas, né? Vocês percebem? Tá? Se vem com uma estratégia muito forte, tá? Fica difícil da pessoa conseguir escapar, né? Não da vendedora, mas do sistema de vendas, né? Por trás disso, tá bom? Bom, e aí vem a discussão, né? Do IoT. Tá? Diferenças com o IoT, né? Dispositivos agora são parte de um sistema maior, né? Construído por um propósito. A gente chama de sistemas com propósitos, purposeful systems. Né? A palavra-chave aqui é o feedback. O que é o feedback? Né? Ele vai acumulando conhecimento, né, do que funciona ou não. Ele permite feedback porque ele tem como agir. Como é que ele agiu no caso do vendedor, né? No caso do sistema de vendas? Agiu mandando instruções para as pessoas. Tá? Ele tem como interferir no ambiente físico. Hoje a internet não consegue fazer isso, né? Na verdade, tá?
quer dizer, consegue fazer um certo nível, né? Mas não consegue agir, né, de uma forma real. Mas com robôs, você começa a ter possibilidade de ter sistemas computacionais capazes de atuar, né, no meio físico real. Bom, integrado com redes virtuais, né, já mediado por sistemas computacionais, pode manipular, né, uma coisa chamada trust e social relation, né, quer dizer, pode manipular, né, a confiança, que é um elemento fundamental dentro dos sistemas sociais, né, redes sociais. Lembra disso aqui? Cadê? Para lembrar, né? Tá? O trust, tá? E social affordance, né? Ele praticamente vira um gerenciador, né, do social affordance, tá? Então, está sempre conectado, né? Em qualquer tempo, em qualquer espaço, né? Adquirindo um monte de dados. Não há lugar para se esconder, né? Tem novas tecnologias em cima disso, né? O Big Data, tá? Inteligência artificiais, aí, né? Artificial Intelligence, são milhões de nós, né? De redes neurais artificiais, ANN, né? Tá? Comunicação de alta velocidade, né? São novas ameaças, né? Dispositivos IoT e sistemas pertencem para alguém, né? Não você, né? Tá? E a internet já tem, né, big players, né, ou grandes nomes por trás já, né? A quem pertencem esses sistemas e a quem pertencem esses dados todos, né? A quem irá, né, essa nova riqueza gerada pelas redes sociais, né, mediadas pela internet, tá bom? Então, essa é a grande diferença com a internet das coisas. Primeiro, o fato de você ter como atuar. E com a capacidade de atuação, você tem como fazer um feedback. A gente vai explicar direitinho esse feedback aqui, através de um algoritmo específico, tá? Isso aqui é um algoritmo básico de um sistema com propósito, tá? A palavra-chave é propósito. A gente não pode esquecer que o computador, de maneira geral, ele não possui propósito. Ele é parte de um sistema, tá? Mas quem gera o propósito é uma característica tipicamente humana, né? Tá? O propósito é da natureza humana, tá? O computador não tem propósito, né? Tá? Ou máquinas, em geral, não tem propósito. Quem dá o propósito são as pessoas que constroem o sistema e constroem essas máquinas. Mas o sistema é construído para atingir um propósito específico ou um determinado efeito. Tá? Então, vamos dizer que esse propósito esteja aqui, né? E você tem uma verificação, né, se o propósito foi atingido ou se foi obtido o efeito desejado, né? Tá bom? Então, essa é a checagem. Se sim, né, ele retorna e fica checando, né? Então, você tem um sensor que está aqui, ó, tá? Que identifica e mede, né, esse efeito. Tá? Então, você tem um sensor, ou então você tem uma pessoa. Aqui é independente, nesse slide aqui, é independente de se é uma máquina ou se é uma pessoa. Tá? Isso aqui é um sistema. Um sistema, você não faz uma distinção se é computacional ou não, né? Simplesmente é uma caixa e uma partes, né? Junção de partes. Então, você tem uma parte aqui que é responsável para fazer essa identificação, né? Ter uma métrica qualquer para identificar se o efeito, né, se aquele propósito foi atingido ou não. Então ele fica só monitorando, né, o sistema, o funcionamento do sistema, se o sistema está funcionando direitinho, está atingindo seus objetivos, não há nada que fazer. Mas se por algum motivo, se alguma métrica que você adotou aqui, né, acusa que o sistema não está bom ainda, né, você vai determinar um conjunto de ações, vai executar essas ações, né? Tudo isso baseado, né, no arquivo, você está acumulando conhecimento. Tá? Então, vai determinar essas novas ações, alguma coisa que não foi, foi checado antes que aquilo funciona, ou então
através do banco de dados, né? Tá? Isso aqui não necessariamente precisa ser um registro qualquer, né? Ou experiência de alguém anterior, né? Tá? Ou tentar coisas novas, né? Tá? Baseado em experiências anteriores, tá? Gerar a ação e ver o que acontece, né? Aqui você tem a execução da ação e aqui você tem, né, como checar se aquela ação, né, teve um efeito, né, desejado ou não. E assim é um processo, né? Você tem essa malha, né, que chama de loop de ação e outro loop de percepção. Tá? Os dois trabalhando junto, o que acontece no resultado final desse sistema, né? É tentar atingir o objetivo e manter-se no objetivo, né? Ou seja, é um sistema com propósito. Tem um propósito, um objetivo bem claro que tem que ser atingido, e aí você tem tanto a parte de ação, como também a parte de observação, né, interagindo de uma forma a manter o sistema no caminho certo, né, num processo onde você vai ter melhorias contínuas, né, no sentido do objetivo, na direção do objetivo. Tá? Então, esse é um algoritmo básico de um sistema com propósito. Ou seja, tem um propósito, ele vai atrás. Tá bom? Bom, esse mesmo algoritmo aqui, né, traduzido computacionalmente, tá? Você tem alguma coisa desse tipo. Você tem os sensores IoT, né, que faz a captura. Você tem uma data mining, né? Tá? Para analisar o efeito, você pode usar uma inteligência artificial ou checar, né? Porque essas capturas dos dados aqui vão tudo para um Big Data, né? E dentro do Big Data você pode ter um algoritmo específico de detecção e análise, né? Analítica, né? Que podem checar se o efeito desejado está sendo atingido ou não. Tá? Você tem já uma capacidade aqui computacional para fazer isso. Você pode usar a própria inteligência artificial e algoritmo genético, né? O GA é algoritmo genético. Tá? O algoritmo genético gera algumas alterações, algumas mutações. A ideia é não ficar confortável, né, com únicas soluções. Às vezes você tem que ter um gerador, não um gerador aleatório, mas um gerador inteligente de possíveis soluções. Tá? Esse é o papel do código genético, desculpe, do algoritmo genético. Tá? E aí você tem um conjunto, né, de atuadores para executar as ações determinadas aqui. Tá? E o IoT permite que você tenha atuadores e sensores. Né? E tudo isso está na nuvem, né? Ou seja, você está num contexto internet onde você consegue ter, né, esses sistemas atuando em conjunto. Tá? E aí você tem um sistema automatizado onde vai evoluindo, né, para atingir um determinado propósito. Tá bom? Então, esse é o mesmo algoritmo na versão digital. Então, esse é o maior problema. Tá? Então, esse é o sentido do feedback. Tá? Tudo isso, né, um propósito vai sendo possível atingir porque você tem o feedback. Ou seja, eu tenho como criar uma ação e checar se essa ação é correta ou não. Tá? É o que foi feito lá no processo de vendas. Tá? Você tem um banco de dados que determina uma série de estratégias e tem como checar se essa estratégias está correta ou não através, né, das ações realizadas pelos dispositivos IoT. Tá bom? Só para contextualizar, a gente tem o trabalho que vocês fizeram da Hannah Arendt, né? Tá? Então, esses sistemas com propósito, né, é excelente para encaixar, né, o que é a visão da Hannah Arendt em relação ao sistema, né, ao sistema lá no Auschwitz, que foi criado para matar pessoas, basicamente, né? Então você tem um sistema aqui, né? Então o sistema não é necessariamente computação, né? É um sistema de pessoas aqui, né? Montado de tal forma cujo objetivo, o propósito é matar o maior número possível de pessoas. É um sistema feito para eliminar pessoas. Tá? E aí você tem todo uma métrica para isso, uma métrica de eficiência, quanto custa,
né? Como é que isso faz para fazer uma coisa barata, um processo barato, rápido, né? Sem falhas, e você tem uma série de métricas onde você tem um processo onde você vai criando novas opções, executando elas e checando se isso aqui é eficiente ou não. Você tem uma série de medidas aqui que você estabelece para medir a eficiência desse sistema, né? Então, é trágico tal, mas é um sistema com propósito. Tá? O problema não está no sistema, o problema está no propósito. Tá? Então, a discussão moral e ética que tem que ser feita sempre, né, é antes de construir. Uma das coisas interessantes que você chega à conclusão é que você tem que discutir isso antes da construção do sistema. Porque uma vez que você constrói o sistema e você encaixa as pessoas aqui dentro, pessoas que nem o Eichmann, ele simplesmente vira um elemento, uma peça dentro dessa engrenagem, que muitas vezes fica impotente porque tem muita gente envolvida, né, para você movimentar, ou mudar, né, a característica do sistema, muito menos mudar a intenção, o propósito. Tá? Então, o propósito é um elemento fundamental, né, uma característica humana mesmo, nessa discussão ética e moral, a discussão inicial antes da construção do sistema propriamente dito. E uma das preocupações nossas, né, na parte do sistema aqui, tá, de propósito da internet, é que há uma série de sistemas sendo construídos com um propósito obscuro, tá, que muitas vezes, às vezes, tá, pode ser inocente nessa fase inicial, esse propósito, mas como uma vez que o sistema é montado, ele pode alterar o propósito aqui em cima de um sistema já existente. Não sei se vocês entenderam a questão. Tá? Então, esse é um dos perigos, motivo pelo qual a gente deixa claro, explícito, né, o que é um sistema com propósito. Tá bom? E aqui, né, a própria Hannah Arendt já comentava alguns elementos importantes, né? Então, você vê o papel do Eichmann, né? E ela ficou preocupada já nesse sentido de que você tem um sujeito burocrata simplesmente que está encaixado no sistema, tá? Ela nem chegou a entrar no mérito do sistema em si, né? Mas o papel do ser humano como papel moral e ético, né? Que ele tem nesse contexto, o quanto ele podia, ele estava trabalhando para o sistema e quanto ele podia ter, né, trabalhado contra o sistema, né? Nesse caso, fica quase claro, né, que fica muito difícil um indivíduo sozinho, né, ter algum impacto nesse sistema, tá bom? No origem totalitarismo, que é uma origem, você percebe alguns elementos importantes, né, que ela comentou, né? Primeiro, um termo que ela generalizou, né, a banalidade ou trivialização do terror ou do mal, né? Tá? Ou seja, perda de sensibilidade, né? Essa é uma coisa, uma preocupação que a gente tem, né, com essa discussão ética, tá? Quis destacar isso no exercício específico sobre discussão da insensibilidade, da indiferença, né, do problema, o risco da indiferença que nós temos em relação, né, ao mal ou ao terror, no caso, né? A manipulação das massas é uma das questões fundamentais nessa discussão da aula de hoje, que ela, né, as técnicas e ferramentas de manipulação que a internet viabiliza através de intermediação, a gente vai discutir isso, né? E não criticar, né, novamente, a passividade em relação à mensagem do poder, tá? Então, isso cria os elementos fundamentais, né, que o risco, né, de uma estrutura, uma sociedade, uma conexão de uma rede social se tornar, né, refém de um processo totalitário, tá? De ter um sistema totalitário em cima disso. Então, essa é uma preocupação da própria tecnologia, né? Nós, como sendo trabalhadores, né, na verdade, em desenvolver esses sistemas, temos que ter um pouco mais de consciência, um pouco mais de preocupação, né, em cima do desenvolvimento desses sistemas, tá? Então, e, no fundo, esses elementos todos, ela conclui que os foram utilizados para explorar, né, a organização
solitária das massas. É uma palavra interessante também. Né? Bom, os sistemas com propósito, né? Tá? Esses sistemas com propósito, de maneira geral, né, a gente pode conseguir categorizar em 3 níveis. Né? Isso é um trabalho que a gente fez também. Né? Tá? Então, um processo evolutivo desse sistema de propósito. Tá? O primeiro nível, o nível de sugestão, o sistema de recomendação. Tá? Você vê muito em sites de compras, né? Tá? Então, quem compra isso, compra aquilo também. A Amazon faz muito isso, né? Você compra um livro, ele sugere outros do mesmo tipo, né? Então, vários sites de compras fazem essa capacidade de sugestão. É o nível que eles conseguem, né? Tá? O propósito dele aqui é vender, né? Mas é o nível que eles conseguem, por quê? Porque eles não têm como agir diretamente, né? Então, o que ele consegue gerar é informação, né? Ele consegue capturar a informação e gerar informação nessas malhas todas, né? A ação que eles têm é limitado a uma ação sutil, né? Ação, no máximo, de tentar influenciar através da informação, tá bom? Então, essas são as limitações. É por isso que o sistema é só de sugestão. Agora, a nível de persuasão é um pouquinho mais sofisticado, né? Tá? Tem um propósito mais forte, tá? E usando ferramentas mais fortes, tá? Já não é o nível de sugestão. O exemplo que eu dei, né, no começo aqui, lá de vendas, não é o nível de sugestão, já é o nível de persuasão, tá? Você está usando, você está atuando através de mensagens, você está capturando informações, tá, com a métrica específica, ou seja, você está atuando mais fortemente em cima do indivíduo, tá, querendo vender o produto. Então, já é um nível de persuasão. Tá? Então, tem alguns exemplos, artigos importantes, né? Então, com referência, tem o do Kramer, que é um dos primeiros experimentos públicos que o Facebook colocou, como você manipula, na verdade, uma grande massa, quantidade de gente, né? Através. Foi um experimento que foi feito, né, dentro da plataforma do Facebook. E tem um artigo do Singh, persuasão social, né, online, né, e physical networks, também diz um pouco sobre a questão de persuasão. Veja, nem todo. Essas tecnologias não são ruins por si só, tá? Então é uma coisa que a gente precisa discutir. O sistema de coerção, por exemplo, né? Já é muito mais forte, né? Você precisa ter uma atuação física em cima, né? Para poder ser coercitivo, né? Então, já envolve, né? Dispositivos de atuação fortes, né? De IoT, né? E sensores mais escondidos, né, digamos, embutidos, né, para você conseguir fazer um sistema de coerção mais um sistema de propósito, né, um sistema de propósito coercitivo. Tá? Então, alguns exemplos, né? Um sistema de tornozeleira eletrônica, por exemplo, o sistema de coerção. Tá? Você tem um sistema todo eletrônico que manipula, quer dizer, manipula não, monitora um indivíduo. Se ele sai em determinadas condições, tá? Você tem o sistema atua no sentido de avisar, né? A coerção é realizada por pessoas, né? Pelos policiais, mas tem como avisar os policiais para atuar em cima do indivíduo para recolocá-lo, né, nas condições de controle, né? Então é um sistema de coerção. Novamente, esses sistemas todos não são ruins por si só. Tá? Novamente, o tipo de propósito que determina, né, essas questões éticas. Tá? Um sistema de persuasão pode ser ótimo para, por exemplo, forçar as pessoas a querer largar cigarro, por exemplo, ou reduzir a quantidade de bebida, né, ou controlar a quantidade de comida que né, a pessoa come. Então, são sistemas mais fortes que podem agir no sentido de melhorar a saúde da pessoa. Né? Um sistema de coerção, por exemplo, né, pode ser utilizado para
Bom, tornozeleira eletrônica, por exemplo, são sistemas muito interessantes mesmo, né? Que trazem benefícios sociais, né? Ou então, um sistema, por exemplo, que atua em cima de um veículo, por exemplo, impedindo que o motorista que esteja bêbado ou um motorista que esteja com sono consiga dirigir o veículo, né? Ele pode forçar o automóvel a parar, encostar e travar, né, o seu deslocamento. Tá? Então, são sistemas coercitivos. Tá? Então, existem aplicações interessantes para todos esses sistemas, tá bom? Então, mas o que define, que se discute a questão ética e moral sempre, é o propósito, tá bom? Bom, não sei se vocês têm algum comentário. Tudo bem? Tranquilos? Tudo bem. Tá bom. Opa. Bom, voltando, né? Sistemas computacionais, né? São bicos globais, etc, etc. Já vimos, né? Até que tem a questão de sistemas com propósitos, né? O perigo não, desculpe, as características importantes, que é o feedback, né? E o algoritmo, tá? Tudo isso aí junto, né? Cria uma nova situação onde você tem uma coisa chamada micro-targeting, né? Quer dizer, antigamente você tinha um público-alvo, né? Hoje você não diz público-alvo, você diz um fulano-alvo, né? Porque você consegue fazer isso de uma forma, todas essas tecnologias em cima de um único indivíduo, né? Tá? Como foi o caso de venda do nosso amigo de meia idade, né? Tá? Você consegue fazer um micro-targeting. Tá? Então, essa é uma das características importantes, né? E aí você tem duas abordagens interessantes que eu queria colocar, né, para finalizar, tá? Uma é manipulação das emoções e opiniões através desses sistemas todos, né? E o segundo é o uso dos robôs virtuais, tá bom? Que é uma coisa que eu queria comentar também. Então, o que a gente fez até agora foi discutir a questão do potencial das redes sociais, e segundo, redes sociais intermediadas pela computação e sistemas computacionais, a questão da ubiquidade, né? A questão de sistemas com propósito, né? E o IoT, né? Nesse contexto como um todo, você tem um cenário futuro, né, da tecnologia. Tá? Quais são alguns riscos que a gente vê, né? Tá? Então, uma delas, que está, inclusive, né, na moda, né? Tá? Recentemente, nas questões eleitorais, inclusive, né, é a manipulação das emoções e opiniões através desses sistemas, tá, de rede social. Bom, isso é só um exemplo, né, do que é exemplo, não, uma visão do que é emoção, né? Ela não é coisa, emoção não é uma coisa muito simples, né, de se definir, tá bom? Tá? Não é a nossa intenção discutir isso, mas tem uma coisa chamada o Plutchik Wheel, né, que é a roda de Plutchik, que demonstra uma forma de sistematizar e organizar um pouco as emoções, né? Usando algumas emoções são básicas, elementares, e outras são complexas, que é uma combinação de outros elementos básicos, né, emoções básicas, tá? Algumas têm um limiar, a gente viu com os sentimentos, né, de felicidade, né? São contínuos e outros são oscilantes, né? Picos, trabalham com picos, né? E ela se diferencia também por intensidades, né, das emoções. Tem um determinado nome para um certo nível de intensidades, à medida que vai subindo a intensidade, inclusive muda de nome, né? Tá bom? Então, esse é o elemento, o espectro, né, de todas as emoções, tá? A questão, nossas opiniões podem ser manipuladas, tá? Uma questão em aberta e algumas abordagens que a gente vai fazer, né? Tá? Então, podemos receber influências externas, né, a partir de opiniões, líderes de opinião, e através das nossas relações de confiança, né? Essa é a interferência, né, externa que a gente recebe, né, através
para formar nossas opiniões. E elas são importantes, né? As emoções são importantes, né, nessa influência. Tá? Quais são as emoções mais eficientes para manipular ou trabalhar ou alterar as nossas opiniões? Tá? Biologicamente falando, né, são justamente as emoções negativas. Tá? Então, o medo, né, e a raiva são as duas emoções que são conhecidas, né, tá, por ter um potencial muito grande de manipular e alterar as nossas opiniões e nossas pontos de vista, né, nosso sistema de crenças, tá? Então, isso são estudos, né, conhecidos, tá, de que a emoção tem um papel muito importante nesse processo de trabalhar as opiniões, tá bom? Por que o medo e a raiva, né? Tem uma base biológica, tá? Algumas são conhecidas, né? Chama efeito de multidão, né? No caso do ser humano, né? E por ser primitivo e básico, né? Portanto, por ser primitivo e básico, faz parte das emoções básicas, ele tem uma prevalência em relação às demais emoções, tá? E foi usado historicamente, né? Vários tipos de organizações, né? E tem, pela sua eficiência e efeitos mais fortes, tá bom? Então, resumindo, né? Você tem influências externas que podem alterar nossas opiniões. Algumas dessas formações são de base, né, baseado em raciocínio, baseado em lógica, né, que a gente vai formando ao longo do tempo, né, e vai formando nossas opiniões. No entanto, em algumas situações específicas, elas podem ser manipuladas, né, com o uso das emoções. Tá? Então, quais são essas principais emoções que têm maior efeito? São justamente as emoções negativas, né, de medo e raiva. Né? Então, é usado em vários níveis. Né? Se você quer influenciar um conjunto de pessoas, né, tem diversas técnicas que envolvem esses dois elementos, medo e raiva. Tá? Então, você tem dentro de uma organização, né, vocês sabem, não sei se vocês trabalham, né, o que funciona, né, para você, sei lá, um gerente que quer dar mais eficiência, né, o que faz com que os seus subordinados trabalhem mais, né? Você tem várias técnicas psicológicas de motivação, né? Recompensa, aquelas coisas positivas. Mas a gente sabe, na verdade, que funciona mesmo são as negativas. Né? Isso foi usado já de uma forma histórica, né? E por organizações milenares, né? Vocês sabem quais são as duas organizações milenares? Organizações milenares no sentido de que organizações que existem há muito tempo, né? Tá? E que sobrevivem, né? Apesar ao longo da história, né? Da civilização humana. Vocês sabem quais são as duas grandes organizações? Alguma dica? Não faço ideia, professor. Nenhuma ideia? Opa, deixa eu só colocar aqui. E o Gabriel? Nenhuma dica? Organização que tem há milhares de anos. Né? Quais são as organizações mais antigas? Né? Claro que existem organizações políticas, sociedades políticas, né? Mas na verdade, em termos menores, né? Tá? Militares? Ah, muito bem, militares. E outras? Qual é a outra? É bem próximo militar, é fácil essa. São organizações religiosas. Né? São as duas Verdade, faz organizações, sentido. né?
que existe, inclusive, é base para muitas organizações políticas, né? Egito Antigo, por exemplo, trabalhava muito essa questão religiosa, né? E também, claro, tinha que ter uma organização militar, mas, tá? Então, todas as organizações antigas, civilizações antigas, trabalharam com essas duas estruturas, né? De poder, né? No fundo, de organização, que são as militares e as religiosas. Você pode analisar, ambas usam o medo e a raiva, tá? Para manter, né, para motivar. Isso não é ruim, né? Se você analisar direitinho, né, você tem uma organização militar, tem um soldado lá, o sargento tem que mandar ele ir lá na linha de frente e levar um tiro, às vezes, né? Não vai ser, né, com técnicas motivadoras que o cara vai lá na frente, tá? Tipo, olha, você vai ganhar um bônus, né, se você for lá, né, avançar nessa linha, né? Tá? E enfrentar o inimigo. Você vai ser, sei lá, né? Essas motivações administrativas não vão funcionar nesses casos. Você tem que usar realmente alguma coisa mais forte, né? Então, a, a religião usa muito, né, o medo da morte, né, o medo do desconhecido, tá certo? Eventualmente até a própria, mesmo as organizações religiosas mais recentes usavam ódio, né? Tá? Você tem vários exemplos, eu não vou citar para evitar, né? Mas a própria Igreja Católica usava o ódio também, né? Para usava, né? Na sua história, você analisa a história deles, você vai realmente o uso do ódio também, né? Ao longo da sua história para manter a organização, né? Para fortalecer a organização. Tá? Os militares, né, independentemente das características, sempre usaram. Tá? Então, faz parte, né, eles exploram na natureza humana, né, para fazer esse trabalho. Tá? Então, não é uma crítica em particular, nem à organização militar, nem à religiosa, apenas de que é uma constatação, né, de uma realidade. Tá bom? Então, e se funciona há milhares de anos, né, é porque deve ser bom, né, que funciona, né, tá bom? Isso é importante para aumentar a consciência, né, da nossa capacidade, inclusive, de controlar, né, essas emoções para o nosso próprio bem, tá? Como é que a evolução, né, da comunicação, né, permitiu esse tipo de manipulação, né? Então, vocês vê a própria rede social melhorou com o tempo a tecnologia de comunicação, né? Então, você tem vários estágios. A primeira estágio é a oratória, né, a fala, né, que foi contato pessoa para audiência, né, no teatro, mas era limitado no tempo e no espaço, tá? Depois veio o mensagem escrita, né, através do papel, jornal, livros, né, o Gutenberg, né, então 500 anos de história escrita, né, que tornou a mensagem independente do tempo que se tinha como transmitir uma mensagem ao longo de vários anos, a mesma mensagem, e tornou independente do espaço também, porque os livros podiam se movimentar. Né? Então, foi uma grande evolução, onde você teve uma difusão, né, em escala maior do que uma oratória, né? Tá? Uma plateia naquele local, naquela data, naquela hora. Né? Tá? Então, ampliou, né, a escala de alcance, mas era limitado para aquela língua, em particular, o uso daquele sistema de símbolos, e limitado também pela capacidade das pessoas, limitada das pessoas que sabiam ler e escrever. Tá? O que melhorou bastante, né, foi o desenvolvimento do rádio, né, que conseguiu começar a ter influência sobre pessoas iletradas, né, que não tinham capacidade de leitura. Você ampliou a sua audiência, né? TV, na internet também permitiu fazer um processo de broadcast, tá? E agora nós estamos no estágio onde você tem, né, redes sociais digitais, né, que você tem já uma audiência qualificada, você consegue fazer o micro-targeting, tá? E acima de tudo, né, diferente desses níveis aqui, tá, que é unidirecional, tá, você passa a ter um processo interativo.
ou seja, você consegue ter um ida e volta, tá? E com mediação através de computador, né? Que é um perigo, tá certo? Então, não é uma única pessoa que está interferindo, né, na sua interação. Você tem um sistema interferindo nessa interação, tá? Então, se você tem essas evoluções, você tem, e cada uma delas teve alguns efeitos interessantes, tá? No caso do papel, né, é uma coisa importante. Vou colocar um contexto histórico, se tiver tempo, né? Uma das primeiras pessoas que comentou o efeito, né, da manipulação de massas, né, foi um autor chamado Gustavo Le Bon. Ele é do 1895, né, do século passado, não, retrasado, né? Ele escreveu um livro importante, né, que é atual até hoje, chama Psicologia da Multidão, tá? Ele é um livro que ainda é reeditado, né, para lembrar esse papel, tá? Ele foi a primeira pessoa que concebeu a ideia de multidão, né, como uma entidade, tá? Multidão não é um conjunto de pessoas, é um elemento só. É uma visão de sistema, né? Então, em vez de ter um sistema composto por pessoas, na verdade, ele definiu a multidão como sendo uma entidade, tá? Composta por esses elementos. Então, já é uma visão de sistema complexo, né? E caracterizou o movimento dessas multidões que não é, ele não se desloca através de racionalidade, tá? O que move a multidão é a emoção, é uma coisa mais primária e é principalmente emoções bem básicas, tá? Então, o que caracteriza isso, né? O que permite isso? A característica anônima gera irracionalidade, a questão de contágio, né? E a questão de sugestibilidade, né? Que às vezes nasce espontaneamente uma liderança no meio dessa multidão, né? E quanto mais primária é o sentimento, né? Ou motivação, o líder, líder no sentido espontâneo, né, não hierárquico, ele gera uma movimentação, quanto mais básico ele conseguir gerar emoções, né, quer dizer, quanto mais básico for as emoções que ele conseguir gerar, tá? Então, principais elementos que conseguem direcionar essa multidão, né, é justamente esses sentimentos negativos, né, é o ódio, o medo, né, e a raiva, tá? Então, esse é um dos primeiros trabalhos, né, dessa psicologia envolvendo uma entidade chamada multidão, né? E foi estudo através desses. Bom, no caso, multidões pode ser local, né, onde você tem um contato por fala, né? Tá? Ou através de panfletos, né, papers, que na época dele não existia rádio na TV, né? Tá? Então, ele viu esse papel, né, da massa, né, podendo ser manipulada através dessas emoções. Tá? O estágio seguinte, a tecnologia seguinte do broadcast, que é rádio e televisão, tá? Década de 20 é rádio e 50 a televisão. Né? Você tem um alcance de muito mais ampla, né? Tá? E alguns experimentos que deram certo, né? Quer dizer, usaram muito bem, né, essas características do broadcast. Um deles é o nosso amigo Joseph Goebbels, né? Que foi o ministro da propaganda do Hitler, né? E, essencialmente, ele usou o ódio para unificar e controlar a sociedade. No caso do Hitler, ele usou o ódio contra os judeus, tá? Mas, no fundo, não precisa ser contra os judeus, podia ser contra qualquer outra coisa, tá? Desde que gerasse o ódio, né, para poder manipular. Essa é uma característica importante, tá? E aí, já na televisão, nos Estados Unidos, né, veio conceitos importantes, né, no sistema de broadcast, né, é o conceito de líder de opinião. Tá? Nós temos na referência vocês vão ver depois, então tem um sujeito chamado Paul Lazarsfeld, né, um estudioso interessante, escreveu um dos primeiros artigos sobre como influenciar uma eleição presidencial usando televisão. Tá? São tipos importantes. O que aconteceu na década de 40? Né? Foi justamente os americanos tiveram muita preocupação
né, com a comunicação, quiseram aprender bastante com a experiência alemã, tá? E, inclusive, trouxeram várias pessoas, cientistas, que trabalharam com essa parte de propaganda da Alemanha e trouxeram para os Estados Unidos, tá? Então, houve uma fase muito importante, né, de estudo do efeito, né, do broadcast, do sistema de broadcast na população. Tá? Então, os Estados Unidos hoje é um grande especialista nisso, né, desde aquela época, né, com o desenvolvimento desses sistemas de broadcast. Tá? E o mundo inteiro teve essa preocupação, tanto é que quem experimentou essas coisas em larga escala, efeito em larga escala do broadcast, principalmente na Segunda Guerra, né, viram que é um negócio muito perigoso. Tá? E aí é o motivo pelo qual você vê na Alemanha, França, Japão, são todos, as televisões, principal redes de televisões, são todas estatais. Tá? É controle estatal em cima, né, dos meios de comunicação. Tá? Aliás, a China mais recentemente, né? Mas isso é tudo decorrente da experiência, né, passada desse sistema de broadcast. Tá? Então, viram que o negócio era perigoso e resolveram controlar. Tá? Os Estados Unidos fizeram a mesma coisa. Apesar das empresas americanas serem privadas, estão sob constante observação do governo americano. Tá? Aí esse sujeito, o Lazarsfeld, fez uma das coisas muito interessantes, né, que é a ideia, né, a concepção de comunicação através de dois passos, né. O que significa dois passos? Que significa o seguinte, que é a influência, né, da pessoa, como ele influencia as pessoas, né, e que viu que a grande parte das pessoas são influenciadas através do líder de opinião, né, e não necessariamente diretamente através do broadcast, tá? Isso acontece porque muitas vezes você não está sempre atento na notícia, às vezes as notícias são muito especializadas, né? E você não se envolve nesse assunto, tá? E aí você acaba acreditando mais nas pessoas que você confia, né? Tá? Aí vem a palavra confiança, né? Novamente, tá? Que determina essa influência, tá? Então, normalmente, então, os processos hoje de comunicação usando o broadcast visam atingir primeiro o líder de opinião, que é uma pessoa que está sempre interessada nas notícias, está sempre escutando o noticiário, está sempre entendendo em profundidade. E as mensagens aqui enviadas, tanto para o jornal, TV e rádio, são mensagens específicas, né, especializadas, na verdade, né, para tentar influenciar o líder de opinião, para ele, por sua vez, influenciar as pessoas. Tá? Então, muito dos temas, principalmente temas complexos, como a política, mesmo esporte, né, ou tecnologia, focam no universo muito menor de pessoas. Eles não tentam fazer uma mensagem mais como se diz, diluída, né? Mais fácil de ser mastigada, por exemplo, para uma massa maior. Isso não interessa porque se a mensagem for muito banalizada, muito fraca, né? Ele não vai conseguir atingir o líder de opinião. Então, o fato de ser muito bom, inclusive, valoriza uma mensagem muito específica, muito de qualidade, né, por exemplo, de profundidade, valoriza inclusive o próprio líder de opinião. O motivo pelo qual você tem vários programas cujo foco é ter uma audiência específica, né? Não tentar atingir todo mundo, tá bom? É decorrente dessas técnicas. Mas aí uma questão importante, né? Como você manipula a opinião, né? No caso da TV, por exemplo, o importante é vender produtos, né? Tá? Então, você não pode associar uma coisa negativa, né? A gente viu que emoções negativas são muito eficientes, né? Então, uma dificuldade da TV é que você não quer associar emoções negativas aos produtos. Então, exige uma técnica muito mais sofisticada, né? Mas isso é uma coisa que a própria TV ou a rádio, né, é o know-how deles. Então, eles fazem uma série de experimentos que nós não sabemos, né, que eles conseguem
com o tempo, né, com décadas de experiência, começam a desenvolver técnicas que conseguem manipular melhor nossas opiniões, né, inclusive usando a própria pirâmide lá do Maslow para tentar ver, né, como você consegue motivar as pessoas a consumirem, né, adquirirem produtos assim por diante, né? Então são técnicas focadas para isso. Mas a TV também adquire informações sobre o efeito de emoções negativas. O único lugar que consegue trabalhar com emoções negativas são os noticiários. Tá? Então, o noticiário você consegue trabalhar realmente o efeito das emoções negativas. Tá? É o único lugar onde o sistema de broadcast consegue gerar, né, essas notícias, né, manipular essas notícias justamente para produzir, né, e analisar o efeito. Tem um feedback, né, através de pesquisa de opinião sobre o efeito dessas notícias na população. Tá? Então, é possível sim, então, que o sistema de broadcast também trabalhe e saiba manipular os sentimentos negativos para gerar determinados efeitos. Tá bom? Mas é um know-how que eles desenvolvem há décadas. Tá bom? Bom, eu vou continuar então, ainda faltam várias transparências, vou encerrar por aqui e depois na próxima aula a gente continua, inclusive já nossa para tentar encerrar esse assunto, tá bom? Então,